Muito bem, são 8 horas e 37 minutos em Campos, que amanhece ensolarada, mas não quente. Máxima para hoje é de 26, a mínima de 16. Agora faz 21 graus na planície Goitacá. Estamos de volta com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. A qualidade é certificada pelo ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora nos seus 80 anos, lançando Plínio Bacelar Vacina, e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Voltamos no programa de hoje com o Arnaldo Neto, onde estamos recebendo e conversando aqui com o Dr. Paulo Irano, secretário de Saúde do município de Campos. Neto. Vamos lá, Nogueira. Tem perguntas de ouvintes que tem várias perguntas sobre estrutura. O Helder, Benjamin, nós vamos passar suas perguntas, Dr. Paulo, se depois puder, ele ou a assessoria responder direto aí no Facebook, mas vamos resumir algumas coisas em relação à estrutura da rede. Eu queria começar com a HGG, Dr. Paulo. O Hospital Geral de Guarulhos hoje é uma das referências, não hoje, né? Há um tempo já é uma das referências aqui do município, assim como Ferreira Machado, mas passa por reforma o Hospital Geral de Guarulhos. Como tem sido conciliar esse período de reforma com a demanda que o hospital atende, não só de Campos, como de outros municípios da região? Tem dado para atender ou tem alguns pontos que precisam melhorar justamente por esse fato? Porque não é fácil, né? Quem faz obra em casa, você vai mexer num banheiro dentro de casa e continuar morando, já é um transtorno. Você imagina um hospital, você fazer um hospital, fazer uma obra e continuar atendendo dentro desse hospital. Como tem sido esse momento para a saúde lá no HGG? Então, Arnaldo, todos conhecem, né, a história do Hospital Geral de Guarulhos, né? Como eu disse, todo o processo da saúde ele foi construído num planejamento antes até do período eleitoral. Né, tivemos várias reuniões para poder definir quais seriam os caminhos da saúde no município. Eu fico muito feliz. Como eu disse, né, a figura do prefeito Vladimir, como também do vice-prefeito Frederico, priorizando a saúde como um dos grandes, eu diria, nortes do município, da gestão pública do prefeito e do vice-prefeito. E o HGG, todos nós sabíamos das condições em que se encontrava o HGG, né? Extremamente precárias em todos os níveis, em todos os sentidos. Eu faço aqui uma menção a todos os funcionários do HGG pelo heroísmo, por serem guerreiros de continuarem trabalhando numa unidade com pouquíssimas condições estruturais. Historicamente veio acontecendo isso. E, em princípio, a definição seria fechar o HGG, para que pudesse ter uma construção rápida, que pudéssemos realmente fazer uma reforma geral no hospital. E, na sequência dos estudos, e pelo fato da pandemia, e pelo fato agora, né, dessa questão, né, da necessidade de manter-se, inclusive, a pediatria aberta, nós tivemos que rever qual seria o processo. Então, decidimos manter o HGG aberto, atendendo a nossa população, principalmente a população de Guarulhos, porque não tínhamos estrutura para poder suportar esse atendimento sem o Hospital Geral de Guarulhos. E aí que eu enalteço aqui o heroísmo dos funcionários, e hoje comandados por Dr. Vitor Mussi, que é o diretor-geral do hospital, e que tem sido realmente um avanço para que a gente possa manter aquela estrutura funcionando. Pois bem, na sequência conseguimos então avançar na construção. Já temos o primeiro bloco, que é do pronto-socorro, que já tínhamos lá uma estrutura, né, antiga, pronta, em blocos, para que a gente pudesse avançar. E já está praticamente pronta, se Deus quiser, dentro dos próximas semanas, talvez a gente esteja inaugurando essa primeira fase, né, da obra. Na sequência, agora já estamos também avançando com o telhado, já está quase que praticamente todo coberto, o hospital inteiro. Isso vai permitir com que as obras rapidamente também possam caminhar, né, num ritmo mais acelerado, porque vai acabar, se Deus quiser, isso é um sonho de todos nós, um sonho, os funcionários que ali estão, que
viveram momentos muito difíceis, principalmente quando chove, com essas chuvas fortes que nós já sofremos na cidade, inundava o hospital, na verdade. E mesmo assim, o pessoal ali trabalhando, né? Então, teve gente que chorou, falou, não estou acreditando que esse telhado está sendo colocado. E aí é uma cobertura total do hospital e aí um replanejamento de todas as áreas, ampliação, inclusive, a gente vai sair lá de 94 leitos para 153 leitos. Então, é um avanço que nós estamos fazendo. Nós teremos um hospital, eu diria, de alta qualidade, estamos adquirindo muitos equipamentos para lá, vai ser um hospital totalmente novo mesmo, de todos os níveis, de todos os equipamentos novos, em todos os setores do hospital, inclusive um novo centro cirúrgico, uma nova terapia intensiva, e eu digo novo que vai desde o mobiliário de uma cadeira, de uma recepção, passando pelas camas, passando pelos leitos de UTI, monitores, respiradores, equipamentos para anestesia, equipamentos, né, eu diria, de alta complexidade. Então, vamos avançar muito isso tudo programado para que a população possa realmente ser melhor assistida. Então, esse é o cenário atual do HGG, viu? A gente está com obras a todo vapor lá, realmente avançando muito rapidamente, mais rápido até do que a gente pôde imaginar numa fase inicial. E o prefeito tem dado todo o apoio, toda a atenção, eu diria, para que isso aconteça numa celeridade máxima aí, para a gente poder resgatar aquele grande hospital para a nossa população. Nós falamos no bloco anterior em relação às UBSs. Que foram fechadas no período de início da pandemia, quando ainda era tudo no escuro, né? A gente não sabia para onde ir ainda. Era do governo anterior, na gestão Rafael Diniz. A decisão da saúde naquele momento foi de fechar todos os UBSs e agora, não agora, já há algum tempo, vocês estão reabrindo aos poucos as UBSs. Todas serão reabertas? Qual o planejamento da saúde em relação ao funcionamento dessas unidades básicas? Muito bem. Na verdade, Campos ela tem, né, historicamente, uma rede de atenção básica bastante ampla. Até porque Campos é muito grande, né? Nosso território é enorme, a maior cidade do estado do Rio de Janeiro, né? E que em extensão. Então, nós temos uma ponta a outra 100 quilômetros, né? Se pegar da região norte até a região sul do município, são 100 quilômetros de uma ponta a outra. Então, ela é muito grande e é preciso realmente reestruturar essa rede. Campos tinha, antigamente, 73 unidades. Durante esses últimos anos, foram fechadas, inclusive por conta também da pandemia, foram fechadas 46 unidades básicas de saúde, né? Nós já reabrimos no governo Vladimir, reabrimos 20 unidades já, de assistência básica, né? Esse passo já foi bastante significativo em tão pouco tempo, né? Não há dúvida de que a pandemia contribuiu na estratégia do fechamento. Infelizmente, quando você fecha um equipamento público, a própria população do entorno, a gente não sabe quem são, porque senão seria, né, poderíamos puni-los até, mas acabam depredando essas unidades, né? Qualquer casa, né, fica fechada, se você não tiver ali um vigia permanente, você acaba sendo depredado. Então, as unidades foram muito depredadas, né? Então, as condições que nós encontramos foram péssimas condições nessas unidades. Roubaram tudo que tinha dentro, roubaram pia, roubaram porta, janela, enfim, tiraram tudo. E é preciso para isso ser reconstruída, né, praticamente. Então nós já abrimos 20 unidades, estamos agora num estudo mais aprofundado da atenção básica, teremos inclusive uma reunião na sexta-feira para definirmos estrategicamente quais são as unidades que deverão ser reabertas, até porque a gente tem muitos locais, muitos territórios em que nós temos unidades muito próximas umas às outras. E hoje nós temos carência de profissionais. É uma grande verdade isso.
né? Principalmente de um tipo de profissional que é fundamental, que é a pediatria. A gente tem carência de pediatras, tem dificuldade de reformatar a rede de pediatria pela falta de profissionais com disponibilidade para tanto. Por isso é que devemos avançar bastante agora na estratégia da saúde da família, né, em levar a atenção básica à nossa população, na qual nós podemos, se tivermos bem estruturados, resolver a maioria dos problemas da população. Quase que 80% você consegue resolver na atenção básica, desde que ela esteja bem estruturada. E aqui já vai um recado aos nossos agentes comunitários de saúde que fazem parte da estratégia da saúde da família. Nós vamos empoderá-los no sentido das ações, né? Empoderá-los, que eu digo, é lhes dar condições de atingirem o seu trabalho e terem resolutividade no seu trabalho. São esses agentes que, heroicamente também, vão à casa dos pacientes, vão em busca das doenças, para o controle, para a orientação, para encaminhamentos e também para examinar esses pacientes. Então, este empoderamento que nós vamos fazer com os agentes comunitários será um grande salto na assistência às nossas comunidades, nesses territórios adstritos à estratégia da saúde da família. Então, quando eu digo empoderamento, é lhes dar condições em terem, né, um equipamento de TI em que eles possam fazer um laptop, enfim, terem um equipamento em que eles possam fazer uma conexão por TI imediatamente com o médico de saúde da família, estarem empoderados com aparelho de pressão, com um oxímetro, com um aparelho de medir a glicose, para que a gente possa fazer esse atendimento lá na ponta e a conexão e a informação direta para o nosso sistema de TI, né, de informação. E aí nós podemos tomar as decisões com essas informações. Então, a gente está avançando, é um projeto grandioso, né? E, por determinação do prefeito e do vice-prefeito, nós estamos agora voltados muito mais a essa questão, além de toda a rede de urgência e emergência, a questão da atenção básica. E na sexta-feira teremos uma reunião com o prefeito para que a gente possa apresentar esse planejamento e implementar em tempo recorde, se Deus quiser. Doutor Paulo, deixa eu perguntar sobre o meu quintal ali. Eu não utilizo, mas tenho um acesso muito grande e acompanho bem de perto ali e acho muito importante, que é o chamado PU da Saldanha Marinho. E chegou-se até a cogitar ali num mini centro de referência também, de atendimento, justamente para desafogar o Feira Machado, essa coisa. E você sabe que a falta de informação, muitas das vezes nossa, nos leva ao lugar errado, o que dificulta a encontrar a solução para o problema que a gente está buscando, e aí vem a reclamação também. Tem algum plano específico para o PU da Saldanha Marinho, por exemplo? E aí eu vou incluir o PU de Guarulhos, que é também outro famoso, conhecido, e que são duas boas e grandes referências com relação à situação emergencial. Né? Referências históricas da assistência ao município. Eu trabalhei muitos anos no PU de Guarulhos, né? Numa época em que em Guarulhos só tinha o PU de Guarulhos. Então a gente atendia aquela região toda, a população toda naquela unidade ali. Como é aqui o PU da Saldanha Marinho. Então a gente já tem sim um projeto, já estamos terminando essa avaliação. A gente terá que fazer uma grande reforma também aqui no PU de Guarulhos. Fizemos até uma visita recente lá e já estamos isso em análise e será uma das prioridades agora em relação à nossa rede de urgência e emergência, que agrega, logicamente, as unidades pré-hospitalares. Isso, Saldanha Marinho. Então, a gente já está no projeto, sim, de redimensionamento dali e uma reforma geral ali na UPH, com equipamentos também, porque o que nos importa na rede de urgência e emergência, as UPHs são unidades pré-hospitalares que fazem parte dessa rede de urgência e emergência, é a referência da urgência, fica aberta 24 horas com médicos, com ambulância, com sala de estabilização para poder estabilizar esses doentes. Então a gente vai, inclusive, reequipar todas elas em condições de qualidade extrema mesmo, para que a gente possa melhorar essa assistência. Lembrar, gente, desculpa, mas assim, a gente pegou uma situação muito crítica das unidades, como disse, fechadas, então é preciso reestruturar isso tudo e precisa de tempo para isso, né? Não conseguimos, num passe de mágica, resolver tudo. Indo para o lado de lá, vamos lá, o PH de Guarulhos, que
No momento em que nós decidimos que iríamos fazer a obra no HGG, uma das linhas seria o fechamento de alguns setores, dentre eles o da pediatria, lá no HGG. Para que a gente fechasse a pediatria do HGG, era preciso rever a nossa estrutura da assistência à pediatria, principalmente na rede de urgência e emergência, porque o HGG sempre foi uma grande porta aberta para absorver essas crianças, como também os adultos, mas especificamente agora falando das crianças. Então, na sequência do que nós já criamos no nosso município, que é a rede Campos de Saúde Pública, em que agregamos não só as unidades públicas, como também as unidades contratualizadas. Todos fazem parte de uma rede. E avançamos em relação à rede de pediatria, e que nós abrimos um pronto-socorro pediátrico no Hospital dos Plantadores de Cana, ou seja, hoje a população tem duas grandes referências da urgência e emergência. A qualquer dia, a qualquer hora, né? A qualquer hora do dia ou da noite, se você tem o seu filho, e isso a população tem que ter consciência, que esteja passando mal e que precise de uma assistência, além de toda essa rede que eu digo das UPHs, a gente tem hoje uma rede da pediatria que engloba o Hospital dos Plantadores de Cana e hoje o PU de Guarulhos antigo, que era o UPH de Guarulhos, que hoje é a Clínica da Criança. Hoje nós direcionamos o PU de Guarulhos para um atendimento exclusivo da pediatria. Então nós temos lá a presença de 5 médicos diariamente, dia e noite, para atender as nossas crianças. Como também temos 3 médicos nos plantadores de cana, dia e noite, para atender a urgência pediátrica. Então nós temos 2 grandes polos, além, logicamente, das nossas unidades, nas nossas UPHs, que também estão abertas, e a maioria delas com pediatras para poder atender as crianças na urgência e emergência. Então nós temos 2 polos referenciais. Isso tudo também foi um trabalho construído e acompanhado, inclusive, pelo Ministério Público, né? Para poder eles entenderem essa dinâmica e apoiarem as nossas ações sob vigilância do Ministério Público para ver a correção que a gente estava fazendo, essa implementação, o quanto isso tem sido importante, que nos permitiu, então, avançar com as obras do HGG. Mas vejam só, estamos numa sazonalidade incrível, eu diria, num tempo um pouco precoce. Não era para termos neste momento, que ainda estamos aí chegando no inverno, normalmente é no inverno que nós temos essas viroses respiratórias, né? Com mais frequência, né? Esse quadro gripal, quadro de gripe, principalmente nas crianças, os vírus respiratórios, e às vezes até a evolução para pneumonias graves, isso foi antecipado. A gente esperava isso acontecer em junho, julho, aconteceu agora, em abril, maio. Nós estamos tendo uma incidência assustadora de doença respiratória em criança, que vai da gripe comum, e aí veio o quê? O que acontece? É todo um conjunto. Quando eu digo que a complexidade da saúde, ela é inimaginável para quem não está dentro dela. Quando a gente fala das crianças hoje, Arnaldo, você perguntou da questão da escola, a volta às aulas, imunização, as doenças agudas que estão aparecendo, tudo o que aconteceu foi isso. As crianças ficaram confinadas durante 2 anos dentro de casa. Não tinham contato com outras crianças, não se expuseram aos agentes que estimulam a imunidade. E, de repente, volta todo mundo para o convívio e acontece, então, esse boom de doenças respiratórias, e aí vem aquela questão da criancinha que vai gripada para o colégio, aí inevitavelmente os outros vão ficar gripados, e temos tido também alguns quadros, eu diria, de gravidade, por um agente patológico, patogênico, chamado pneumococo. Eu relembro aqui, e me permito reportar há uma década atrás, quando em Campos nós fomos pioneiros no país em lançar a vacina Prevenar, a vacina antipneumocócica. Naquela época nós tínhamos serviços de pediatria em todos os hospitais. Após essa vacina, nós tivemos uma queda importantíssima na mortalidade infantil e, consequentemente, inclusive, esses serviços puderam fechar suas portas. Então, suspenderam a pediatria na Beneficência, na Santa Casa e no Álvaro Alvim,
porque não tínhamos crianças quase doentes, porque eram a maioria causadas pelo pneumococo, que dava pneumonias graves, crianças tinham que fazer drenagem pleural, né? Drenar o pus do pulmão, como também as meningites pneumocócicas. E, pasmem agora, na sequência o Ministério implementa essa vacina, ela faz parte do PNI, a vacina antipneumocócica, só que esta cepa do pneumococo, hoje que está agredindo nossas crianças, com pneumonias novamente graves, com internações de crianças em estado grave, por conta da pneumonia por um novo pneumococo, que não é atingido pela vacina hoje disponibilizada. É uma vacina com cepas que não atinge esse pneumococo hoje presente que está levando a isso. Então a gente já está fazendo um estudo epidemiológico sobre isso para avaliar essa vacina que hoje não é disponível pelo Ministério da Saúde. Estamos em estudos epidemiológicos para ver possibilidade, enfim, para ver como é que a gente pode caminhar para proteger melhor as nossas crianças. Enfim, todo esse contexto, quando a gente fala, e começamos a ver, falar do PU de Guarulhos, do PU Central e PU de Guarulhos, e olha como que isso vai caminhando e a gente vai ficar horas aqui falando sobre essas contingências da saúde. E eu digo sempre, eu tenho um posicionamento que eu digo, as pessoas não imaginam o gigantismo da saúde, o tamanho que isto é e a complexidade que também é inimaginável, né? O quanto isso é complexo, porque uma coisa implica na outra, né? Então, é um planejamento permanente, é um pensamento permanente, é uma revisão permanente das ações, são tomadas de decisões que precisamos ter, muitas das vezes, subitamente, para que a gente possa realmente assistir. Mas, volto a dizer aqui, e não posso deixar sempre de fazer essa referência, né? Como que o nosso prefeito, Vladimir, ele ouve a técnica, ouve a ciência. Então, todas as medidas, todos os nortes que podemos, junto às nossas equipes, né, de subsecretários, de diretores de programas, de áreas específicas, seja da vigilância, da epidemiologia, né, todos esses grupos participam desse pensamento. A gente tem discussão semanal sobre o cenário, sobre essas intercorrências e sempre que possível e necessário, a gente tem reuniões extraordinárias para que a gente possa tratar desses assuntos de forma coletiva, ouvindo a ciência, ouvindo os especialistas. Doutor Paulo, teria assunto... Só as perguntas do Benjamin era outra entrevista, né, que eu falei. Ele fala sobre questão estrutural de SUS, que é um assunto que sempre rende muito. Mas eu vou... O senhor mesmo falou lá no início, que como secretário é um cargo político, tem chefes políticos, né? Eu vou fugir um pouquinho de saúde e vou a uma matéria do jornal Folha da Manhã do último sábado. Queria ouvir a opinião do senhor pelo que foi relatado na matéria. Não sei se o senhor teve conhecimento. A matéria fala sobre o momento político que vivemos de tensão entre os grupos políticos da cidade. E dentre essas leituras que foram feitas sobre o cenário, a matéria até do Aloysio com o Aldir Salles, Aloysio Abreu Barbosa e o Aldir Salles, ele coloca o seguinte, fator vice, na verdade eles, né, a matéria dos dois, fora da família, mas ainda dentro do grupo, Vladimir pode ter mais motivo de preocupação. Está falando da questão política. Há quem comente que o médico Paulo Irano, que seria o vice de Rosinha como prefeito em 2008, tenha sido posto agora pelo casal ao governo do filho como anteparo aos ambiciosos planos de mudanças que o vice-prefeito Frederico Paes tinha para a saúde pública de Campos, baseado em sua experiência como gestor hospitalar. Em diversos momentos o senhor citou o Frederico aqui. Queria que o senhor comentasse essa afirmação da matéria, né, que comenta assim, que seria um anteparo aos ambiciosos planos do Frederico, e a relação, porque lá atrás o próprio Vladimir falava que a saúde e a agricultura, como o senhor mesmo citou aqui na entrevista, ficariam vinculadas ao vice Frederico Paes. Qual a relação do senhor com o Frederico e quanto a essa colocação da matéria? Queria que o senhor comentasse também. Muito bem. Bom, primeiro que em relação à relação nossa é da melhor qualidade, do maior respeito, eu diria do maior sinergismo possível. Nós unimos forças. Nós temos hoje, né, um vice-prefeito extremamente participativo e que também está muito conjugado com o prefeito
E eu diria, viu, Arnaldo, quando você diz que foi colocado para o anteparo, era preciso deixar claro, né? Não, é uma narrativa, foi colocada. Realmente a gente, né, participou muito disso. Eu fui secretário no governo Rosinha, depois fui vereador e líder do governo Rosinha na Câmara, que começamos do primeiro ao último dia, quer dizer, sempre defendendo o governo, enfim, colocando os pingos nos is da realidade, e eu acho que essa credibilidade é muito importante. Para dizer sobre o anteparo ou alguma situação de conflito, né, existencial ou de relacionamento ou operacional, eu posso lhe dizer que desde o primeiro momento da candidatura do prefeito Vladimir, nós ajudamos a construir esse plano de governo relacionado à saúde, principalmente. Então, nós estamos inseridos nesse processo de pensamento, de análise, de sugestões desde antes. Quando iniciou o governo, nós não assumimos a secretaria, né, por uma questão, inclusive por conta da pandemia, eu não podia me expor naquele momento, eu tinha muito medo daquilo. Fiquei estudando muito durante mais de um ano dentro de casa, confinado, por não poder realmente ser acometido por essa doença misteriosa ainda, e grave e agressiva. Então, me permitiram eu me poupar. Mas a gente sempre participava, né, das reuniões virtualmente falando. Então, não há absolutamente nenhum empecilho, nenhuma rusga, nenhum item que possa ter conflito entre o nosso posicionamento, a nossa gestão e o vice-prefeito Frederico Paes, como também do nosso prefeito Vladimir. Estamos todos utilizando as forças de forma sinérgica para que a gente possa potencializar e ter capacidade para gerenciar uma saúde, uma cidade do tamanho que é de Campos, essa complexidade que é. Então, eu só tenho aqui, inclusive, a agradecer tanto ao Frederico como ao Vladimir, a confiança depositada na minha pessoa, na nossa equipe, que eu digo a você, é muito difícil você ter uma equipe com a capacidade de trabalho, com a capacidade de sinergia como nós temos hoje na área da saúde. Secretaria de Saúde, Fundação Municipal de Saúde, diretores dos hospitais, diretores das unidades, diretores dos programas, estamos todos num movimento único de melhorar a vida da nossa população, que é a diretriz determinada pelo prefeito e pelo vice-prefeito. E o Frederico, quando você coloca aí, né, em pauta essa nossas ações, o nosso comportamento, o nosso compromisso, eu digo que é dos mais promissores e dos mais sinérgicos. E o Frederico, ele vem da área, né, e é está sendo homenageado agora pela Firjan, né, como um empreendedor, como, né, o desenvolvedor do nosso município, e ele é isso, né, a posição que ele tem hoje, né, como já há algum tempo, lógico, né, como presidente da Coagro, com desenvolvimento, gerando emprego, gerando riqueza para a nossa cidade, e também tendo passado pelo Hospital dos Plantadores de Cana como presidente. Ele realmente tem uma larga experiência, ele tem uma visão muito positiva, empresarial, ele tem uma visão de futuro, ele enxerga um pouco mais na frente e nos permite completamente atuar naquilo que é necessário. Sempre conjugado. Todas as nossas ações sempre são discutidas previamente, são colocadas na mesa e tomamos as decisões juntos. Tanto que eu estou dizendo, a gente vai ter uma reunião neste final de semana agora, na sexta-feira, com o prefeito, com ele, que a gente possa definir essa questão da estratégia da atenção básica, estratégia da saúde da família. Então não há nenhuma aresta, não há nenhuma pontuação política de divergência, pelo contrário, nossas forças são sinérgicas, estamos todos conjugados para o benefício da população. Esse que é o ponto que eu posso aqui afirmar, e tenho certeza que for perguntar a ele ou perguntar ao prefeito, essa será a resposta, porque essa é a narrativa real, a realidade nossa é essa. No que diz respeito à política, esse dinamismo da política é igual o dinamismo da vida, né? Ela é mutante, eu diria assim, né? São realmente vários interesses, várias situações, e eu defendo sempre um posicionamento, Arnaldo e Cláudio, que é o posicionamento de trabalho.
Eu digo a você que poucas pessoas eu conheci na minha vida com a capacidade de trabalhar que tem o nosso prefeito, a disposição para trabalhar, a determinação para fazer as coisas. Tanto que também nunca vi uma pessoa que tenha uma capacidade de interlocução com todos os segmentos. O nosso prefeito, ele passou logicamente pela Câmara Federal, construiu várias pontes, as portas estão abertas para ele em todos os níveis, nível estadual e nível federal. Isso facilitou muito, porque ele conseguiu recursos novos para a nossa cidade. Se podemos lembrar aqui, politicamente falando agora, no dia 1º de janeiro de 2021, quando ele assume a prefeitura, a gente tinha um cenário caótico, muito difícil de se sustentar. Não havia recurso para pagar a folha de pagamento do primeiro mês da prefeitura e tendo herdado 2 meses atrasado e mais o 13º salário. O prefeito conseguiu, em 1 ano, colocar tudo em dia, acertar o salário dos funcionários, avançar em relação a bonificações, avançar em relação à equalização com piso salarial, principalmente dos professores, tem avançado, há sempre uma solicitação maior. Agora mesmo estamos vendo, né, uma greve. A gente teve aí esse embate com a Câmara Municipal, mas eu digo a todos aqui que possam estar nos ouvindo, a determinação do prefeito é muito grande, dele e do vice-prefeito, é fazer pela população. Então, nada derruba o trabalho oferecido. Nada derruba as obras, o que está sendo feito para a nossa população, isso já está a olhos vistos. Se alguém disser que o prefeito não está fazendo nada, as pessoas vão rir dele. Porque, na verdade, a gente está avançando muito, em todos os sentidos. Né? Quando a gente fala das escolas, a dificuldade que tivemos para abrir as escolas, porque estavam, tal como as UBSs, fechadas e depauperadas. Né? Todas em situação crítica. Então foi muito difícil, a gente já avançou bastante. Quando se fala na agricultura, foram mais de 100 quilômetros de estradas vicinais recuperadas entre pontes e estradas, né? Máquinas que estão trabalhando para a população rural. Então é um avanço na assistência social, nem se fala. O acolhimento às pessoas, a população que mais necessita do poder público, porque nós, Arnaldo, Deus nos permitiu ter uma condição de vida um pouco melhor, no sentido da questão socioeconômico-cultural. Mas uma grande, imensa maioria da população depende do poder público, depende da comidinha do restaurante popular, depende das unidades de saúde, depende de ter o médico gratuito e ter o remédio gratuito. Se ele precisar se internar, ele precisa ter um lugar em que não é o plano de saúde, mas é o município que vai bancar. Né? Então, é todo um contexto que, se nós formos olhar o que já avançamos, o que essas pessoas estão sendo acolhidas, estão sendo assistidas, é fantástico o que o prefeito Vladimir e o vice Frederico conseguiram fazer em 1 ano e 4 meses. Se for fazer uma narrativa, uma análise do que era no dia 1º de janeiro de 2021 e o que é hoje, a cidade já é outra. E temos muito mais coisas. Este ano, nós teremos realmente um aumento muito grande da circulação de recursos financeiros na nossa cidade, pelas obras que o prefeito já está determinado a fazer e já está fazendo. A volta dos bairros legais, né? A ampliação dessa nossa rede de assistência à saúde, a reforma das unidades básicas, a reforma das escolas, o asfaltamento. Agora já vemos aqui o centro, a pessoa fala, mas está tudo esburacado. Estão tirando, tem que tirar esse asfalto e recapear. Mas é real já, não tem. Ontem mesmo nós recebemos aqui em Campos, de passagem, o senador Carlos Portillo. Ele em 2020, ainda quando Vladimir era deputado federal, ele conseguiu uma verba de um recurso, de uma emenda parlamentar do senador, que permitiu esse recapeamento todo o centro. Ontem ele foi lá ver as obras e ficou feliz da vida. Meu Deus, poucas cidades a gente aporta o recurso e ele é aplicado imediatamente
né, nas ações, enfim, nessa recuperação da cidade. Tanto ele ficou empolgado que ontem mesmo ele se comprometeu, que a gente já vinha conversando sobre isso, de que ele vai fazer uma emenda parlamentar para contemplar com uma ressonância magnética para a nossa rede de saúde, que provavelmente será instalada anexo ao Hospital Ferreira Machado. Então, é todo um processo. Por que isso? Porque ele, prefeito Vladimir, tem esta interlocução com vários segmentos políticos do país e consegue esses recursos. Essa é a grande diferença que eu vejo, né, no prefeito. E ele é muito bem articulado e é muito determinado, né, a fazer, a realizar, a empreender. E com isso a cidade ganha. Então, quando há esse conflito de posicionamento político entre situação e oposição, qual é o lema nosso? Qual é o lema do governo? Trabalhar. Vamos mostrar serviço, vamos atender a população. E isso faz com que, por mais que existam colocações verbais, bravatas, seja lá o que for, contra o governo, vamos responder com trabalho. Esse é o lema do prefeito. Vamos trabalhar, gente. O bora trabalhar é real. O prefeito não se acalma. É dia e noite, é madrugada, ele tem algum problema, ele fica sabendo, ele aciona para que a gente possa intervir. Então, é isso. Quando a gente fala e você me puxa o gancho político, tem todo um cenário amplo, geral, que é preciso fazer a leitura clara, sem ideologias políticas, mas fazer política para a população, fazer política para atender a população. Este é o papel do poder público, atender a população, e principalmente aqueles que mais necessitam do poder público. É o que está sendo feito, eu fico feliz em participar desse governo. Vladimir, um político, eu diria novo ainda, na sua trajetória, mas já com larga experiência, com larga capacidade de interlocução, de fazer com que as pessoas vejam a cidade nos seus pontos necessários e ajudam a cidade. Então, essa ajuda, que não é só, eu citei aqui o senador, mas temos vários outros políticos, temos aqui a Clarissa, que também, né, a Clarissa, irmã do prefeito, ela trouxe muitos recursos para a nossa cidade, permitiu que avançássemos em muitas das ações, principalmente também na área da saúde e na área da assistência. Então, a gente tem realmente um grupo que está no movimento, né, e que vem trazendo benefícios para a nossa população. Acho que esse que é o ponto assim, mais importante. Eu digo, benefícios não é discurso apenas, não. Todos estão sentindo, com certeza, os benefícios que estão tendo. E agora esse resgate dos bairros legais, indo àqueles bairros que mais necessitam da intervenção, com galerias pluviais para que você possa não ter mais enchentes, né? Drenagem dos esgotos, recapeamento, né, com acessibilidade para os que precisam ter acessibilidade às calçadas. Tudo isso muda o cenário, melhora o bairro, fortalece a população ali e, ao mesmo tempo, valoriza principalmente a região. Então, esse é o movimento do governo. Quando a gente fala no movimento político, nós não temos arestas internas, não. Nós temos realmente sinergia de força, determinação e ações. Neto, é outro gancho para outro programa. Se a gente for falar de política, o senhor foi vereador, foi líder de governo, essa coisa toda. Só um minuto, 30 segundinhos para o senhor avaliar uma pergunta que eu vou fazer, se é que é possível. O senhor falar da interlocução do Vladimir com todos os setores, de fato, a gente já comprovou isso aqui, principalmente na Câmara. Ele teve um destaque muito bom nessa interlocução, nesse relacionamento além partido, né? Ele foi muito bem, né, nessa questão. O senhor não acha que ele errou na interlocução ou na locução direta com a Câmara Municipal, onde ele tinha a maioria, hoje já não tem mais e perdeu até a presidência?
Veja só, não é falta de interlocução. São interesses, são conjunções políticas de interferências outras em outros níveis que acontecem. E a política é essa, a dinâmica da política é isso, realmente. Não é culpar A, culpar B, mas é um movimento. Às vezes podemos falhar sim, a pessoa falha numa determinação, né? Às vezes a precocidade de uma ação pode redundar em problemas, como foi que aconteceu nesse momento. Porque sempre tem, não é? Eu diria, há sempre, sim, um interesse de cada um dos edis, de cada um dos nobres vereadores, para contemplar as suas áreas de onde são oriundos, de onde eles tiveram uma votação expressiva. Ele tem que mostrar serviço para essas áreas. E, às vezes, os interesses e necessidades do nobre vereador não comungam ou não conjugam com as possibilidades do mandatário maior, que é o prefeito. Essa é a dinâmica histórica que é real, é uma narrativa real. Não estou falando de A, B ou C. É uma narrativa e muitas das vezes você não consegue contemplar a todos ao mesmo tempo. Essa é a grande verdade. E isso aconteceu num momento ainda muito difícil do município. Como eu disse, o início foi muito difícil pela falta de recursos, pela estrutura desorganizada, pelas informações truncadas. Tem uma série de fatores que não cabe aqui eu ficar relembrando fenômenos relacionados ao governo anterior. Não é essa a pauta. A pauta é o futuro. O que podemos fazer? E tenho certeza que o que o prefeito tem mostrado de serviço, o que tem mostrado de ações, que, com todo respeito a todos os da oposição, na verdade, no decorrer do governo, com as ações que o prefeito está desenvolvendo, com as ações que nós vamos desenvolver para a população, amigo, fique junto. Venha para esse movimento de prestar serviço à população, porque você contrapor a uma ação efetiva, real, resolutiva, não tem discurso. E é o que a gente está imaginando nesta sequência, na evolução dos fatos. Fatos reais, eu não estou com narrativa imaginária, não. Eu estou com fala do que é real, do que está acontecendo no nosso município e vai acontecer mais, porque temos um projeto agora de inúmeras obras e as obras públicas, elas fomentam a economia. As obras públicas dão emprego, movimentam o comércio, movimenta toda a cadeia produtiva da nossa cidade e da nossa região. Isso permite com que o nível socioeconômico-cultural da nossa cidade vá melhorando. Aí você melhora os índices que norteiam, né, eu diria assim, o nível de IDH da nossa população. Você volta a resgatar, eu diria, a autoestima da população, gera mais emprego, a pessoa pode ter o seu trabalho, sua carteirinha assinada, ter o seu rendimento no final do mês, para levar comida para dentro de casa. Esse é o objetivo. Então, se você consegue, dentro de um movimento gerencial, dentro de ações positivas para a população, aí, amigo, não tem dúvida. Politicamente falando, a população vai estar junto do prefeito e da sua equipe. Doutor Paulo, quero agradecer o senhor, 2h20 aí de conversa quase, e ainda tem muita coisa para falar. Eita, eu não falei 10% que podia falar da saúde, não deu tempo. Isso é bom. Mas vamos lá. Isso é bom. Uma próxima. Bom para uma próxima o senhor não demorar para voltar. Seja sempre bem-vindo, bom dia, muito obrigado, né, pela entrevista, obrigado sempre por estar colaborando conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, né, da gente vir aqui nesse programa tão importante, com uma audiência tão grande, né? E trazer para vocês, né, a verdade do que é que está acontecendo, e a gente, né, trazer as informações necessárias, trazer uma comunicação para a nossa população, para que ela se sinta protegida, se sinta acolhida e que se sinta visualizada pelo governo, que isso é que importa para um governo. O governo tem que estar presente para isso, né? E o prefeito tem dado esse norte para todos nós. E é isso que a gente está fazendo. Então eu fico feliz em poder externar aqui para todos,
também, né, essas indagações ou essa percepção, a leitura do que é que está acontecendo, e na verdade você me deu esse grande gancho aí para a gente falar um pouquinho da política, um pouquinho do cenário político, mas dizer que é um grupo que está muito unido, determinado a realizar, a fazer as coisas para o bem da população. Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Seja bem-vindo sempre. Arnaldo Neto, bom dia, muito obrigado. Valeu, Nogueira. Obrigado, doutor Paulo, mais uma vez, por participar com a gente. Como o Nogueira falou, né? Como ficou o assunto, em breve a gente estará aqui de volta para a gente conversar bastante. Saúde é inesgotável, né? Tanto nas ações que você faz e precisa sempre continuar fazendo, como também questão de informação, que é muito importante. Acho que a pandemia trouxe algumas... Eu falei sobre essa questão da velocidade da informação, mas a pandemia nos mostrou a necessidade da informação coerente, assim como principalmente mostrou a necessidade do Sistema Único de Saúde funcionando bem. Nós nem falamos sobre o SUS, que daria um outro programa, só o SUS daria um outro programa. Mas agradecer demais e, Nogueira, a todos os ouvintes, até amanhã, se Deus quiser. Tem os hospitais contratualizados, tem, olha, já deixa pré-marcado aí, já mais ou menos. Estarei à disposição sempre. Será um prazer muito grande voltar aqui. Prazer e honra todos nós. Muito obrigado. São 9h22. Você ouviu o Folha no Ar de hoje com o Dr. Paulo Irano, conosco aqui na bancada o Arnaldo Neto. A gente volta amanhã às 7h da manhã. Se Deus quiser, né? No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos, agora lançando o Plínio Bacelar Vacina, e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.